Olá, pessoal, estamos de volta. Espero que vocês tenham aproveitado esse curto, mas delicioso coffee break. Vamos, então, dar continuidade para essa última mesa de palestras e debates de hoje. Quero chamar ao palco o conselheiro da Absolar, Marcos Vlasitis, por favor. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Fica à vontade. Marcos é diretor sócio da New Charge Projetos, empresa focada na implementação de soluções de armazenamento de energia elétrica e geração fotovoltaica, sediada aqui em São Paulo. O Marcos tem uma longa história no setor fotovoltaico, foi diretor da Qcells na Alemanha e diretor comercial da Aingley Green Energy do Brasil e cofundador da Faro Energy do Brasil. Agora eu convido o sócio fundador do Edelstein Advogados, André Edelstein. André mal chegou, achou que ia ter um tempinho, não teve. Seja muito bem-vindo, boa tarde, fica à vontade. Pessoal, o André é sócio fundador do Edelstein Advogados, escritório especializado em direito da energia e reconhecido como referência no setor pela Chambers and Partners, The Legal 500, Leaders League e Análise e Advocacia. Ele atua no setor de energia desde 2001, com destaque para o assessoramento jurídico, regulatório e tributário a empreendedores de geração renovável. O André é graduado e pós-graduado pela PUC aqui de São Paulo, com MBA pela IN Business School em Madrid, atua como árbitro em disputas envolvendo agentes do setor de energia, integrando as listas de árbitros da Câmara de Arbitragem da FGV e da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, entre outras. Agora eu convido o vice-presidente de Negócios, Marketing e Inovação da Unicoba, Marcelo Rodrigues. Boa tarde, Marcelo. Fica à vontade. Seja muito bem-vindo. Marcelo é engenheiro eletricista pela UFMG, com MBA em formação de conselheiros pela FDC. Ele tem sólida experiência em projetos inovadores nas áreas de tecnologia e infraestrutura em organizações nacionais e multinacionais. Eu chamo agora o gerente de assuntos estratégicos e regulatórios da UON Energia, o Alino Sato. Oi, Alino, boa tarde. Fica à vontade para compor o nosso painel. O Alino tem amplo conhecimento regulatório, técnico e institucional no setor elétrico. É engenheiro de formação com ênfase em energia nuclear e sistemas elétricos de potência. É aluno especial do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC. Pesquisa e desenvolve atividades relacionadas à engenharia, como a modelagem técnica, econômica e financeira de sistemas de geração de renováveis, solar, fotovoltaico, eólico e biocombustíveis, transmissão, distribuição e armazenamento de energia elétrica. E agora eu chamo o Relações Institucionais e Governamentais da WEG, Wagner Sete. Oi, Wagner, boa tarde. O Wagner é formado em engenharia elétrica, ele atua há 23 anos na WEG Equipamentos Elétricos, nas áreas de coordenação comercial, vendas e especialista em relações institucionais e governamentais. Dito todos esses currículos, hoje a gente está com currículos vastos, já tivemos algumas aulas magnas aqui pela manhã, no primeiro painel, e eu espero que agora a gente tenha mais um proveitoso painel. Eu passo a palavra ao Marcos nesse momento. Boa tarde a todos. Nesses eventos, quando você se pergunta onde que eu vou ficar com o meu painel, eu fico no início, no meio ou no fim. Tem duas posições interessantes. A primeira, obviamente, e aí a gente tinha uma concorrência bastante forte, então não deu para concorrer. E a última. Por que é a última? Por dois motivos. Primeiro, porque a galera que sai no finalzinho, geralmente a gente sempre lembra, né, daquilo que a gente escutou por último. E segundo, aqueles que ficam até o final, você tem a certeza que existe um interesse genuíno. Então, nesse sentido, muito obrigado, né, pela persistência de ficar aqui com a gente. Eu espero que a gente possa trazer para vocês um painel com conteúdos interessantes e conteúdos relevantes. A gente fará aqui uma breve apresentação, cada um de nós, e, obviamente,
haverá espaço para perguntas, comentários, sugestões e críticas, como sempre. Então, cada um de nós fará uma pequena apresentação e depois vamos abrir para o debate e espero que a gente tenha a oportunidade de interagir aqui como um grupo todo e ter uma troca legal sobre o tema. Eu tenho aqui o privilégio, né, de fazer a primeira apresentação sobre o assunto. Eu sou, como foi falado, eu sou coordenador do grupo de trabalho de armazenamento dentro da Absolar. A gente está desenvolvendo um trabalho de estruturação desse setor, de apoiar a estruturação desse setor, na verdade, já faz algum tempo. E lançamos um estudo há algum tempo atrás que está disponível no site da associação. Então, quem ainda não baixou, convido vocês de baixar. Isso basicamente é um mapeamento tanto dos segmentos do mercado, das diferentes tecnologias. Vale a pena dar uma olhadinha. Bom, vamos lá. A gente sabe que armazenamento é um tema que está em franca expansão no mundo inteiro. A gente sabe que hoje grandes mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, etc., estão incorporando na sua matriz elétrica o armazenamento como uma nova tecnologia, com uma nova funcionalidade. E quando a gente olha esses mercados, tipicamente, né, a gente vê algumas aplicações chaves. Né? E uma dessas aplicações chaves é todos esses serviços que a gente chama de estar em frente do medidor. Isso basicamente são serviços onde eu tenho uma matriz elétrica que enfrenta vários desafios. Um dos desafios, por exemplo, é como incorporar cada vez um percentual cada vez maior de fontes não despacháveis, como eólico, solar, principalmente. Aí é muito interessante você ter um dispositivo de intervenção rápida, né, para questões de gestão de rede. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem esses serviços que a gente chama de atrás do medidor, que são basicamente sistemas utilizados por consumidores específicos para, geralmente, baratear a energia ou também melhorar a qualidade da energia elétrica. E temos esse terceiro item, é muito interessante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a questão das micro-redes. Né? Pensando que hoje, no Brasil, a gente tem, na região amazônica, 75% da geração geradores diesel, e o restante, basicamente, geração gás natural, tem pouquíssima coisa de geração renovável. Então, obviamente, essa questão de como que eu facilito o uso de fontes renováveis, principalmente de fotovoltaico, numa situação off-grid, onde eu não tenho uma rede, é uma consideração muito importante. Então, tipicamente, quando a gente fala das principais funcionalidades de armazenamento, são esses aqui. A gente fez um pequeno mapeamento quais dessas inúmeras aplicações teriam, neste momento, uma maior relevância para o mercado brasileiro. Tipo, quais são as frutas, né, que ficam mais ao nosso alcance, e eu gostaria de destacar aqui alguns dos assuntos, até porque são assuntos que serão mencionados nas apresentações a seguir. Então, claramente, sistemas isolados, né, a substituição da geração diesel é um assunto super importante, o Marcelo vai falar um pouco mais sobre isso. E, obviamente, sistemas atrás do medidor para clientes em alguns dos estados, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, etc., também já fazem muito sentido, porque eu tenho um delta entre a tarifa ponta e fora ponta muito elevado. Mas tem um negócio que talvez seja menos conhecido, mas que é muito interessante, e sobre o qual eu gostaria de falar um pouquinho mais, que se chama reserva de capacidade. O que é isso? A gente tem no Brasil, como vocês sabem, uma matriz hidrotérmica que está sendo complementada agora cada vez mais por novas fontes renováveis, principalmente solar e eólico. Né? Essa fonte térmica, ela faz o quê? Ela hoje é contratada em muitos casos não somente para gerar energia elétrica, claro, eles também fazem isso, né? Mas existe hoje um regime de contratação específico que é chamado reserva de capacidade. E, na verdade, o nome já explica de que estamos falando. Então, é um leilão que contrata não energia, ele contrata potência. Ou seja, ele contrata usinas termoelétricas que ficam em stand-by, que recebem uma remuneração fixa em reais por megawatt ano, né? E que podem ser despachados pelo Operador Nacional do Sistema, pelo ONS, em momentos de necessidade. E é uma remuneração interessante. No ano passado, foram contratados 4 gigas
por uma remuneração média de R$ 825 mil por megawatt ano para ficar disponível. Quando essas usinas forem despachadas, elas receberão aquela remuneração do contrato de energia deles ou a remuneração de vender no PLD. Então, isso aqui realmente é um pagamento de stand-by. A gente espera, olhando os números da própria EPE, que a gente vai precisar, até 2030, mais ou menos 33 gigawatts, um pouco mais, um pouco menos, dessa reserva de capacidade. E aí surge a pergunta, por que será que a maior parte disso precisa ser gás natural? Será que não temos outras tecnologias para atender esse quesito da potência? Ainda mais levando em consideração que, em muitos casos, esses picos de carga, né, esse descasamento entre geração e consumo de energia elétrica, são picos de curta duração. Tipicamente, são picos de 3, de 4 horas, aquele pico noturno, por exemplo. Então, quem diz que eu preciso ligar uma térmica a gás que tem, em alguns casos, rampas de 12 horas, tem um mínimo, uma duração mínima de despacho de 24 horas, eu posso fazer isso com outras tecnologias, entre elas, obviamente, armazenamento. Então, um dos nossos grandes pleitos, porque isso é uma discussão que envolve, obviamente, o Ministério de Minas e Energia e os demais atores, digamos, do lado público da equação do setor, é pleitear para que haja uma inserção não somente de armazenamento, mas, na verdade, de usinas renováveis, usinas solares com armazenamento, nesse leilão de reserva de capacidade, porque a gente, de um lado, enxerga que a gente realmente tem uma contribuição relevante a fazer e, obviamente, também é uma oportunidade de negócios muito, muito interessante. Então, isso é um dos pleitos e o interessante disso é que isso é um mercado muito grande, gente. No ano passado, foram contratados 4 gigawatts de termoelétricas, especificamente para a reserva de capacidade. Então, é um pleito muito, muito importante, né? E a nossa proposta, obviamente, é de solicitar a inclusão disso, né? A gente está encontrando uma abertura interessante do lado do Ministério e também do próprio operador e da EPE. Existe uma grande tendência que o próximo leilão, que vai acontecer em 23, seja um leilão pautado pelo critério da neutralidade tecnológica. Isso nos ajudaria muito. É claro que, em um momento de transição de governo, alguns desses pleitos terão que ser reforçados com a nova equipe do Ministério, com a nova liderança, basicamente. Mas isso aqui, gente, é uma coisa muito importante. Quando vir, pode basicamente destravar esse mercado de armazenamento e trazer de uma forma rápida grandes volumes que nos vão dar escala, uma maior competitividade, uma repercussão muito positiva também para os outros segmentos do mercado. Então, é isso que queria trazer assim, né, de tira-gosto, né, de teaser, sobre reserva de capacidade. Obviamente, fico à disposição para falar sobre isso na nossa parte de debates, tirar eventuais dúvidas, ouvir vocês, o que vocês estão achando dessa nossa ideia. E queria aproveitar para só dar aqui uma visão geral dos outros temas que a gente vai tratar nesse painel aqui. O André, nosso caro amigo André, ele vai falar sobre aspectos legais, ou seja, jurídicos, também um pouquinho tributário, que também é um assunto neurálgico do nosso setor. O Marcelo, grande parceiro do GT, vai falar sobre sistemas isolados, né, que é muito importante. O Alino, da Yuon, que acabou de inaugurar o maior sistema de armazenamento, vai falar um pouco sobre novos negócios vindo da China, mas também sobre a experiência que eles tiveram com o comissionamento do sistema de armazenamento em registro, sistema de 60 megawatt-horas, é muita coisa. E o nosso caro amigo Wagner vai falar sobre a importância da indústria nacional, e isso é um assunto muito importante, porque a gente está vendo essas novas tendências geopolíticas, né? Então, essa questão de dependências dos suprimentos são assuntos críticos a serem avaliados e reconsiderados, basicamente. Gente, isso era a minha contribuição. Muito obrigado pela atenção. Eu vou liberar para as próximas contribuições. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Agora a gente passa a palavra ao sócio fundador do Edelstein Advogados, André Edelstein. Posso falar daqui? Claro. Pode. Ó.
verdinho. Esse vai passando. Bem, boa tarde a todos. Eu já deixo aqui meus contatos, para quem quiser eventualmente continuar a conversa no LinkedIn, tem o QR Code para me procurar diretamente depois. Boa tarde, obrigado Marcos, Wagner, Alino, Marcelo, prazer estar aqui com vocês. Alegria enorme, né? Eu queria expressar isso, estar aqui na Bessolar, né? A casa onde eu tive o privilégio de ser diretor jurídico durante 5 anos, logo no comecinho da fundação, com muitos desafios. Então, essa conversa aqui tem um pouco de déjà vu aqui, falando desse tema aqui tão atual. E especialmente o armazenamento, né? Acho que é um tema bastante desafiador, então vejo aí algumas das mesmas situações que a gente teve lá atrás. A literatura aí sempre, para quem está no setor há muito tempo, né, era uma verdade absoluta, né? A energia não era possível de armazenamento, e essas pessoas que estão aqui estão mudando aí né, estão construindo uma nova verdade. E eu confio, né, se eu tivesse conhecido essas pessoas aqui um pouco antes, eu sou uruguaio, estava falando para o Marcos, né, antes do painel, que na próxima Copa a gente deveria ter estocado, né, armazenado alguns gols do Suárez e do Cavani, quem sabe o Uruguai poderia ter ido melhor. Bom, vamos lá. Como é que eu avanço aqui? É o verde. O verde. Eu tinha 20 minutos, hein? Me roubaram 10 minutos. Eu vou chamar o VAR aqui, mas tudo bem, vou ter que correr. Bom, esse aqui é um breve sumário da apresentação, né? A gente vai passar aí rapidamente pelas aplicações, o Marcos colocou bem, falar um pouco do caso da ISA-CETEP e o tratamento legal atual, um pouco do que a gente tem hoje no legislativo e na regulação. Eu vou passar aqui pelo armazenamento, necessidade, a gente tem um crescimento de fontes intermitentes, eventos climáticos, enfim, tudo isso leva a uma necessidade de busca de soluções com flexibilidade. O armazenamento entra aí para preencher essas soluções, né? As aplicações o Marcos colocou, né, de maneira muito bem, então vou pular esse slide. E os desafios, acho que também, né, tem aqui um pouco do que o Marcos falou, né, reserva de capacidade, serviços ancilares, disciplinar a figura do armazenador, né, esse é um ponto importante, definir requisitos técnicos para injeção na rede e reconhecer os investimentos na base de remuneração. A gente tem o caso da CETEP, mas a gente não tem uma regulamentação ainda precisa sobre isso. O caso da CETEP, o Alino está aqui, né, pode falar muito melhor que eu, mas do ponto de vista regulatório foi uma inovação, né, foi uma mudança de paradigma, a resolução da ANEEL autorizando, reconhecendo a RAP relacionada a esses investimentos e, por coerência, o REID também, né, a obtenção do REID de um projeto de armazenamento associado ao segmento de transmissão. As vantagens do projeto são inúmeras, né, ali aqui, enfim, o socioambiental, a rápida solução, a modularidade e mobilidade e a possibilidade de realocação, né, dentre outras mais técnicas. Uma solução, acho que vale lembrar, ela já estava prevista no planejamento, isso já estava previsto no plano de outorgas de transmissão de energia elétrica, né, teve o caso teve que passar pela ANEEL, mas já era algo pensado, altamente inovadora, né, pensar que a solução concorrente era praticamente desmatar a Serra do Mar, né, para fazer uma nova linha ali, e com muita alegria, aí o Alina me contou que há 6 dias atrás, ou 7 dias atrás, o projeto entrou em operação absolutamente dentro do cronograma. Aqui eu trouxe alguns recortes do parecer da Procuradoria que analisou o caso, que enquadrou, né, como reforço de transmissão a solução de armazenamento. Para aumentar a capacidade, né, como eu falei, por coerência, o REID veio na carona. Em termos de legislação, o que a gente tem hoje, né, qual que é o estado da arte? A lei de P&D trouxe, né, ela foi alterada em 2021, trouxe a possibilidade das distribuidoras aplicarem recursos de P&D também, né, em tecnologias para armazenamento, e a lei 14.300, muito conhecida aqui de todos, né, a lei da geração distribuída, tem lá 2 conceitos que também tratam do armazenamento. Primeiro, na definição de microrrede, né, então traz ali o armazenamento como uma dessas dos recursos, né, possíveis de integração, e define a geração, o armazenamento como fonte despachável, né, ele enquadra aí, quer dizer, na verdade ele define a usina solar com armazenamento como fonte despachável. E aqui vem já, né, os advogados sempre arrumam problemas, né, Marcos? E aqui vem a primeira controvérsia, né, a lei
ela define que a bateria deve ter pelo menos 20% da capacidade de geração. Então, ela define um limite mínimo, né? Não define o limite máximo. Vem a regulamentação, que ainda não está concluída, mas está em discussão, né? A gente tem a nota técnica 41, quem atua no setor certamente já leu e releu ela algumas vezes, e lá tem um conceito diferente do que a legislação prevê, que é a limitação máxima, né? Ele limita em 90% da capacidade de produção estimada, adotando como referência, né, o menor valor da geração mensal estimado ou medido, né, se a usina for nova ou existente, conforme o caso. Tem lá as suas justificativas, né, minimizar o risco de arbitragem de preços, acho que isso aí nitidamente é uma intenção do regulador, e evitar o uso do subsídio indevido, né, de GD, para esse tipo de operação. Ainda avançando aqui um pouco, né, no panorama legal, vale destacar o leilão 3 de 2021, que trouxe lá como um possível complemento da solução de suprimento ao armazenamento, né, foi admitido no leilão, a resolução normativa 1009 de 2022, né, que traz lá conceitos para contratação de energia proveniente de geração distribuída, né, geração distribuída também admite a possibilidade de que preveja armazenamento e, recentemente, a edição da portaria, né, aí do ponto de vista técnico, regulamentando aí qualidade e os requisitos de avaliação, né, dos equipamentos de armazenamento em sistemas fotovoltaicos. Questão tributária, rapidamente aqui, né, só destacar uma discrepância que a gente tem aí do setor com relação a outros setores, né, a outros ativos de geração, especialmente a gente destaca aqui, esse trabalho foi feito pelo TecReg, né, da Besolar, e lá se identificou, por exemplo, né, uma carga tributária sobre uma turbina a gás total de 31,32% contra 65,18% e quase 80% para um sistema de armazenamento, conforme seja nacional ou importado. Ainda com relação à questão tributária, acho que vale destacar a existência de uma controvérsia hoje com relação ao enquadramento, né, do sistema. Então, você tem aí possíveis interpretações, e aí, com isso, a gente cai em incidências diferentes de IPI e de CMS, pode ser entendido como unidade funcional, corpo único, classificação individual ou partes, vai depender de como for classificado, vai ter o tratamento correspondente. Destacar movimentações em curso, né, já estou aqui no bloco final aqui da minha exposição. PL 414 admite a contratação de lastro, né, que a contratação de lastro abrange as soluções de armazenamento, e aqui a existência do PL 1224 de 2022, que prevê a disciplina, né, disciplinar legalmente a atividade de armazenamento, definindo o que são as instalações, o armazenamento, o armazenador, enfim, direitos e obrigações, né, desse novo agente, seria um quinto agente do setor de energia elétrica. Nesse mesmo PL, a gente tem ali regras para operação, tá? Acho que também vou passar um pouco mais rápido. Condições, né? Então, tem que ter autorização, obrigatoriamente, quando for uma solução aí acima de 5 megas. Pode ter um agregador, essa também é uma outra previsão do PL. Tem a sistemática de créditos, né? Então, parecido com o que a gente tem hoje na geração distribuída. E tem a possibilidade da autorização do armazenador ser acompanhada da autorização para comercializar a energia armazenada. Tem a possibilidade aqui dos serviços listados, a gente vai passar também aqui mais rápido. Outra iniciativa, aí já mais antiga, 2016, a chamada pública de P&D, que trouxe lá pela primeira vez sistemas de armazenamento enfim, na agenda, né, da ANEEL. Teve ali uma série de propostas recebidas, 23 projetos de PD selecionados, enfim, teve bastante movimentação naquela época. Na regulamentação dos REDs, né, quem está acompanhando a tomada de subsídios 11 de 2021, também tem lá um capítulo especificamente tratando do armazenamento, e tem lá os aspectos que deveriam ser regulamentados pela ANEEL, relacionados ali na nota técnica. Tem também aspectos que deveriam ser relacionados pela BNT ou pelo Inmetro, então ali a ANEEL traz a lição de casa, né, para cada um dos órgãos.
E o último ponto aqui para comentar, a consulta pública 61 de 22, que trata da regulamentação das híbridas associadas, não teve lá prevista a solução de armazenamento, né, de forma conjunta, teve contribuições nesse sentido e a ANEEL entendeu que deveria ser objeto de uma regulamentação própria, né. O último, agora sim, recomendações, acho que vale destacar do Plano Nacional 2050, tem lá como desafio, né, preparar para uma matriz energética com grande percentual de geração intermitente não controlável, devido à penetração da eólica e solar. E ali, entre as recomendações, eu destaco essa segunda aqui, que é a regulamentação de sistemas de armazenamento na geração, transmissão e distribuição e atrás do medidor. Aqui a nossa referência bibliográfica, eu dou crédito aqui para o Rodrigo Rode, sócio do escritório que me ajudou aqui a fazer essa compilação do material, e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigada a você, André. Obrigada por ser preciso no tempo. Obrigada, a gente está precisando disso. Eu vou passar a palavra para o vice-presidente de Negócios, Marketing e Inovação da Unicoba, Marcelo Rodrigues. Bom, boa tarde, obrigado aqui pela oportunidade, mais uma vez, Marcos, por essa capacidade de mobilizar, tá certo, o painel de armazenamento. Agradecer a B Solar, que tem sido a nossa casa na discussão de um tema tão relevante, é que o Marco colocou, cada vez o armazenamento está tendo mais espaço. Nós estamos na sala maior hoje, tá certo? No último, um pouquinho de destaque aí, mas agradecer. E um pouco nós temos feito aqui como empresa em sistemas isolados. Bom, rapidamente, a Unicoba é uma empresa nacional, a gente fabrica bateria no Brasil, mas eu tenho muito orgulho de falar que nos últimos 3 anos a gente efetivamente é uma empresa de armazenamento de energia. E foi colocado de uma maneira muito interessante aqui pelo André, o desafio regulatório é um desafio a ser vencido. Acho que a gente avançou muito. Enquanto a gente discutia esse modelo regulatório, a gente tomou a decisão de entender essa matriz energética brasileira. A gente tem dúvida nenhuma, e o Rodrigo colocou bem no painel anterior, se eu estivesse falando para minha avó, fala, vó, a gente tem uma matriz energética absolutamente renovável, a gente tem que ter muito orgulho disso. Mas quando eu olho para a Amazônia, a gente é pior que a China. Lá a única maneira, efetivamente, é queimando diesel. E não tem nada de errado, é porque a complexidade, tá certo, logística daquela região do Brasil é realmente muito difícil. Então, o que a gente enxergou realmente da Amazônia, um grande potencial para entender que solar é mais barato do que diesel, mas é intermitente, eu preciso colocar bateria para mudar esse jogo. Então, nós começamos a fazer, tá certo, um trabalho muito forte em sistemas isolados na Amazônia Legal. Aqui só para mostrar que é definitivamente pior que a China, e interessante que tem mais sol do que a Alemanha. Então, quer dizer, tem um potencial a ser explorado naquela região. Então, vou passar aqui o conceito da energia 4D. São mais de 900 mil brasileiros, famílias, que não têm acesso à energia e mais de 5 milhões que só têm 2 horas queimando diesel. Como é que a gente consegue, então, descarbonizar a Amazônia? Essa era a grande visão dessa questão de propósito. E, logicamente, tinha um programa do governo federal chamado Mais Luz para a Amazônia, que cada hora, independente de política, tá certo? É uma mudança daquele conceito chamado universalização de energia. Eu venho do interior de Minas, que chamava naquela época de eletrificação rural. Chegava um monofásico. Não sei quem lembra disso, quando você ligava o chuveiro, a luz caía, né? Então, o que acontece do ponto de vista a Amazônia ficou para trás, porque eu não consegui chegar com uma forma de linha de distribuição e transmissão naquela região. Então, tem sim, dentro da política de universalização da distribuidora, ela tinha que buscar uma alternativa tecnológica para levar energia em regiões remotas do país. E esse é basicamente os números levantados, né, o que tinha sido feito até 2022 em sistema isolado na Amazônia. Mais ou menos em torno de 11 mil sistemas, casas atendidas em sistemas isolados. E a gente conseguiu provar para a distribuidora que a questão de placa fotovoltaica, bateria de lítio e inversor poderia ser a forma de escalar isso. O desafio que já está, né, de certa forma assim, empenhado, são praticamente mais de 500 mil pontos a serem conectados, e eu acho que a gente começou a fazer um trabalho extremamente interessante, que é ressignificar a vida dessas comunidades. Esse é um projeto nosso em Rondônia, que é exatamente placa fotovoltaica, tá certo? Bateria e, efetivamente, uma solução aí que é a única possível de energia, não queimando diesel em regiões remotas da Amazônia.
Eu brinco que a gente começou a fazer um piloto há 2 anos atrás, hoje a gente tem muito orgulho de ter sido já colocado em 25 mil unidades no Brasil. Para 500 mil, é um desafio enorme. É um desafio maior do que a gente juntar todo esse ecossistema da B Solar para fazer essa brincadeira escalar. Então, nós temos um desafio grande de replicar esse modelo. Esse modelo só replica do ponto de capacitação do ecossistema, de efetivamente, tá certo, a gente conseguir entender que essa é uma alternativa que pode ser levada, tá certo, de uma maneira muito mais forte. Aqui é o projeto nosso em Rondônia, depois a gente pode falar um pouquinho mais. E esse aqui é um documento, né, que está rolando aí no WhatsApp de todo mundo. Esse já é o grupo de trabalho do novo governo, terça-feira passada, tá? Lógico que ele quer fazer muito mais do que foi feito nos últimos 4 anos. Eles querem fazer 219 mil nos próximos 2 anos. Tem muito trabalho, tem muita bateria, tem muito painel, tem muito desafio para ser colocado nessas 219 mil unidades. Então, a gente está, sem dúvida nenhuma, hoje com uma solução, eu acho que efetivamente é escalável, não é mais prova de conceito, não é P&D, e é onde que realmente o armazenamento faz a diferença nesse mundo do sistema isolado. Aqui eu estou falando de um sistema atendendo a uma unidade consumidora, ok? Isso aqui, vão entender o seguinte, não é mais um desafio técnico, é o desafio de escalar com um ecossistema de gente que consiga instalar, consiga operar. E aí nós vamos para o segundo desafio, colocado com muita propriedade com o Marco, que são as mini-redes, as 251 usinas térmicas da Amazônia. Como é que nós vamos descarbonizar isso? Aí eu brinco o seguinte, nós resolvemos o primeiro desafio na camada de quilowatt. Eu estou atendendo uma unidade consumidora com basicamente 5 kWh de bateria. Nós só vamos resolver isso aqui com o apoio da VEG, da experiência super positiva da U.1, que a brincadeira aqui, nós estamos falando agora, nós estamos indo para megawatt. Tá? Então, aqui é uma outra brincadeira. O desafio de fazer isso aqui, do ponto de eficiência, é colocar o que a gente chama de usinas híbridas, que é colocar fotovoltaico ou bateria para melhorar a eficiência do sistema e efetivamente diminuir o consumo de diesel. E aqui é interessante, não sei se vocês viram também da ANEEL, esse site ficou muito legal, né? Chamado subsidiômetro. Né? Só em CCC, a conta de combustível é 8 bi por ano. Cara, 8 bi de queimar diesel, né? Eu acho que é uma responsabilidade não mais da ANEEL agora, da ANP, tentar resolver esse problema. Né? E se vocês querem posicionar como empresa de energia, tem que ajudar a gente a resolver isso. E resolver isso vai ser só com solução de armazenamento, que é o pulmão desse sistema. Então, ou seja, tem condição de a gente resolver uma solução técnica e efetivamente, está certo, verba possível para se viabilizar o desafio das mini-redes. Isso já começa a ser verdade, tá? Então, eu não preciso fazer conta Excel. Conta para em pé com bateria. A gente sabe quanto está já o valor do quilowatt-hora de armazenamento. Então, a conta para em pé do ponto de vista de LCOE. O desafio agora, né, é o desafio de juntar esforços. Hoje nós temos 2 projetos em operação. Esse é na comunidade da Santa Helena do Inglês, perto de Manaus, um projeto que a gente fez com o Municoba, e temos outra super referência chamada Vila Restauração com a Energisa, na divisa do Brasil com o Acre, um sistema maior de 2 mega de geração fotovoltaico e praticamente 1 mega de armazenamento. Está 1 ano e meio em operação. O LCOE se provou, está certo, efetivo, e sem dúvida nenhuma, né, hoje, do ponto de vista de disponibilidade de DECFEC, em 1 ano e meio, ela está com 100% a usina. Quer dizer, tecnicamente é possível. E o que prova que nós acabamos de responder hoje em um RFP da Energisa de mais 5 mini-redes, micro-redes com o mesmo conceito. E é onde que o armazenamento é o grande viabilizador desse novo conceito, tá, de a gente tentar potencializar. Não precisa dizer que isso se aplica 100% ao conceito de agrobusiness, o desafio de fronteira de agrobusiness no Brasil. Então, nós entendemos aí que temos aí uma fronteira importante do ponto de vista de Brasil, que é essa experiência que nós estamos tirando de armazenamento na região mais crítica. Acho que a gente começou para onde que é o mais difícil, uma região realmente que, basicamente, a energia é habilitadora da sustentabilidade, da mudança da história dessas comunidades que a gente está colocando. Então, tem muito orgulho do que nós estamos fazendo, e é onde que o armazenamento foi o grande viabilizador dessa iniciativa.
E com os colegas aqui, eu tenho certeza, com o projeto da VEG, da IU, a gente está levando o armazenamento para uma realidade que não é mais P&D, não é mais discussão regulatória, ela é real e efetivamente verdadeira na transformação da vida de muitos brasileiros, tá bom? Acho que é um pouco disso. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Agora a gente passa a palavra para o gerente de assuntos estratégicos e regulatórios da IU.ON Energia, o Alino Sato. Bom, você está fazendo a conta do tempo, né? E tem 1 minuto a mais para o Alino, por enquanto. Tá bom, por sua causa. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite feito por essa AB Solar, por apresentar esse tema tão importante aqui para o setor elétrico brasileiro. E é a primeira apresentação, né, que eu sou convidado, que eu vou mudar o tempo verbal, né, que hoje nós não estamos mais desenvolvendo o maior sistema de armazenamento no Brasil, mas agora é um sistema que já foi desenvolvido e está à disposição do Sistema Elétrico Nacional, o maior sistema de armazenamento que, por enquanto, ainda é o maior, mas que está em operação e vai cumprir as suas funcionalidades que estavam previstas no projeto, desde a definição setorial lá da ONS, da IPE, e ele vai cumprir com o seu papel agora no verão, essa temporada de verão de 2022 para 2023, na região ali de registro. Bom, no painel, é uma mescla aqui, né? Então, hoje, primeiramente, eu vou começar falando sobre as oportunidades de negócio que vem da China aqui, né? Então, primeiramente, para se entrar nesse tema, a gente tem que mostrar quem hoje são os maiores fabricantes de células de bateria hoje do mundo, né? Bom, como vocês podem ver, boa parte do mercado de fabricantes de células de baterias ele está na Ásia, né? Predominantemente, mais de 80% do mercado dos fabricantes de células de baterias eles estão na Ásia. Somente a KTL e a BYD ela representam cerca de 50% do mercado global hoje em células de bateria. Mas é um destaque aqui o mercado asiático, né? Então, tem as grandes gigafactories na Coreia, no Japão, e hoje todo carro elétrico que circula pelo Brasil ou pelo mundo, muito provavelmente a bateria que supre aquele veículo foi produzida no mercado asiático e muito provavelmente também no mercado chinês. Bom, os componentes de BESS desenvolvidos por esse projeto de armazenamento aqui no Brasil, então nós temos elencados aqui os fabricantes, os manufacturers de cada equipamento do que compõe o BESS, que hoje a IU.ON vem a mercado para implementar sistemas já de grande porte, em large scale, sempre olhando para o mercado de megawatt-hora. No passado, nos projetos de P&D que a gente desenvolvia, era voltado para o quilowatt-hora, mas hoje nós estamos com esse projeto de registros e esse mercado ele muda de patamar a partir de agora. Então, com essa possibilidade da entrada, da possibilidade de participação dos bancos de baterias nos leilões de reserva de capacidade, estamos falando de outros patamares de tamanho de projeto que podem ficar disponíveis para o sistema. E também eles reduzem custos, né, para o operador nacional do sistema e também traz benefícios para a modicidade tarifária. Bom, dos componentes, como vocês podem ver, ele foi fabricado de norte a sul na China, então foi um desafio para a empresa integrar todos os equipamentos no armazém chinês, lá no nosso integrador na China, né? Bom, esse ano não foi um ano muito favorável para os integradores, principalmente voltado para o mercado chinês, muito por conta das restrições que houveram no mercado chinês. Infortunadamente, né, no momento de embarque dessas baterias, né, dos equipamentos para serem embarcados para vir para o Brasil,
houve um enrijecimento, né, da pandemia na China, com fechamento até de portos, e infelizmente o porto que a gente ia embarcar as baterias ele foi fechado, teve uma restrição de embarque. Então, de uma hora para outra, a gente encontrou um desafio de transportar 51 containers na China, com horário 24 horas à frente. A gente teve muito trabalho da nossa equipe às madrugadas, né, por conta desse empecilho que houve no projeto, que, felizmente, ele não houve um impacto tão grande, né, mas era algo de se preocupar, né? De um dia para o outro, o governo chinês ele impossibilitou o embarque das baterias através do porto de Xangai. Bom, de armazenamento de energia pelo mundo, né? Então, o Brasil, ele, por enquanto, ele está engatinhando ainda nesse mercado, mas só que lá fora já é uma realidade há um bom tempo, né? Pelo menos estamos falando de projetos de 5, 7 anos atrás. Então, os Estados Unidos hoje ele predomina nesse mercado de armazenamento, né? De BESS, com diversos projetos em larga escala no mercado californiano, né? Porque ali a gente tem uma lista de projetos e a capacidade. O mercado chileno também, né? Há de se destacar, né? Que recentemente foi aprovada a lei de armazenamento no Chile, se não me engano, coisa de 2 semanas atrás. É algo que vai impulsionar também esse setor de armazenamento. E ali nós temos o Brasil ali figurando ali, né? Com um projeto de registro, né? Um projeto de 60 MWh. Porém, a gente, frente aos grandes países, alguns países que também sempre foram pioneiros aqui em tecnologia e inovação, que é o Chile, é um bom sinal que nós estamos caminhando para o lado certo, mas ainda tem muitas mudanças, sejam elas tributárias, regulatórias, que ainda temos para figurar como o mercado californiano ali. Ele tem muitos projetos em armazenamento. Bom, a projeção de mercado de baterias, né? Há cerca de 12 anos atrás, né? Lá em 2010, a gente tinha os preços de bateria muito elevados, né? Porém, também eram custos elevados, porém baixa demanda de mercado. Porém, a gente está começando ali a enfrentar aquela curva, a curva crescente de demanda. Então, é de se preocupar também, né? Muito principalmente por causa quando você tem uma alta demanda, não se sabe se tem a capacidade fabril para fabricar todas essas baterias aí, né? Então, é importante também que você tenha um bom fornecedor de equipamentos. E hoje, infelizmente, a gente tem que buscar os fornecedores na Ásia. É preferível que esses fornecedores estejam aqui no Brasil, né? Falam o mesmo idioma, estão no mesmo fuso horário. E é importante também a empresa ela vê os fornecedores nacionais aqui com bons olhos, porém algumas questões tributárias, de custo e também de entrega, infelizmente a gente tem que partir para o mercado internacional, que já é mais robusto e já tem um certo grau de maturação. Bom, agora, no tempo final, vou falar do projeto de registro. Primeiramente, eu vou passar por um vídeo institucional do projeto. Não sei se aqui vai tocar o vídeo, mas esse basicamente foi o projeto em registro. Acho que não está dando certo aqui. Opa! Não consigo tocar o vídeo? Você mandou o vídeo ali no... É só clicar no PowerPoint. Sim, pessoal. Eu acho que agora é só liberar aqui em cima com a técnica o vídeo. Não. Bom, o projeto de registro, bem como ele é um projeto pioneiro no Brasil, deixa eu só avançar para a imagem posterior. Ele é um projeto para suprir a demanda do verão 2022-2023, mas também para os próximos verões, né, no 2023-2024. É um projeto que foi enquadrado como reforço de transmissão, né, bem como o André mencionou na apresentação dele anterior. É um projeto que já estava planejado pelo Ministério, né, foi enquadrado
como reforço de transmissão. A receita foi regulada pela Agência Nacional, né, muito assertiva, né, a celeridade que foi tratado esse processo. É um sistema que é projetado e programado para fazer a atuação no banho, né, do dia 31 de dezembro, o chamado banho do Réveillon, né, então às 8 horas do dia 31 de dezembro não vai faltar energia, né, porque agora vai ter um banco de baterias ali para suprir essa demanda temporária daquela região, e é um sistema que vai suprir com todas as suas funcionalidades que foram projetadas, vai cumprir o seu papel agora para o sistema elétrico nos próximos de 15 a 20 anos. É um serviço muito útil aqui para o Brasil. Bom, bem como essa é a primeira apresentação que eu não mostro mais o recurso de realidade virtual, mas esse é efetivamente o projeto que foi instalado, muito semelhante ao projeto em realidade virtual ali, né, que é uma ferramenta muito útil hoje em dia, mas esse é efetivamente o projeto em campo, operando e disponível para o sistema. Bom, aqui nós temos as 10 linhas de baterias, né, com os racks de bateria do nosso fornecedor na China, né, que é a KTL. Temos o sistema ali, o combiner, né, o combiner box, que faz a junção das baterias que estão em linha ali, e os inversores, né, os conversores de potência, né, os PCS, que fazem a conexão com o eletrocentro, que supre as necessidades ali daquela região, injetando energia ali na rede de subtransmissão da CETEP, que supre as necessidades de todas as cidades ali do litoral sul de São Paulo. Opa. Bom, essa é uma outra visão, né, do campo. Então, aqui podemos ver o rack de baterias da KTL, né, bom, essa linha aqui, como o Marcelo falou, esses aqui são projetos já de megawatt-hora. Cada linha dessa instalada em campo tem uma capacidade de quase 7 megawatt-hora, né, em energia armazenada, e tem a capacidade aqui de fornecer energia ali, né, para o sistema por 2 horas. Aqui é uma outra imagem, né, do nosso conversor de energia, né, o PCS, ou particularmente aqui do setor celular, aqui, é um inversor que faz a conversão da energia armazenada nas baterias para o sistema. Esse também ele faz o inverso. Ele consome a energia do sistema e armazena nas baterias. Acho que eu já esgotei o tempo. Eu passo a palavra de volta para a mesa. Obrigada, Alino Sato. E agora, para finalizar a nossa roda de palestras, Relações Institucionais e Governamentais da VEG, o Wagner Sete. Bom, boa tarde a todos. É no verde aqui, né? No verde. Bom, primeiramente, quero agradecer aqui a Absolar, né, toda a sua equipe, ao Marcos também pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês e mostrar um pouquinho do que a gente tem trabalhado nessa, que é uma tecnologia nova, né? Eu nem coloquei aqui uma apresentação institucional inicial, mas a VEG é uma multinacional brasileira de 60 anos, começou em Santa Catarina. Hoje nós vamos passar de 27 bilhões de faturamento, com 40 mil funcionários, e já estamos em fábrica em 15 países, né? E a gente atua desde motores, transformadores, automação e, nos últimos anos, muito fortemente em área de renováveis, né? Eólica, desenvolvendo uma máquina de 7 mega, solar aqui, que é o nosso, e BESS, eletromobilidade, também um foco muito grande, com powertrains, com eletropostos. Então, a gente está muito envolvido em todo esse segmento, né? Aqui, rapidamente, então, quando a gente fala em BESS, né, em sistema de armazenamento, nós temos aí várias tecnologias de armazenamento, né, que vão desde eletroquímicas, eletromagnéticas, termodinâmicas e mecânicas, né. Obviamente, as nossas soluções, elas estão muito mais voltadas nas baterias e baterias de lítio. De fluxo e hidrogênio são também
tecnologias que a gente entende que vão chegar forte um pouquinho mais à frente, vai ter espaço para todas. Em termos de aplicabilidade das tecnologias, aqui vocês podem ver no canto direito inferior, as baterias de lítio, aí são, em termos aí, tanto de lítio como de sódio, os que vêm trazendo mais eficiências com relação a outras tecnologias, por exemplo, chumbo ácido, tudo, também são aplicáveis, mas aí elas têm um pouco menos de aplicabilidade, né, de eficiência. O BES, obviamente, não precisa entrar em detalhes, né, aqui. As baterias de lítio são químicas, né, ação rápida, elas fornecem energia instantaneamente, uma vida prolongada de mais de 15 anos, né, um BMS integrado e dão suporte a gerações renováveis intermitentes para aplicações de GD, GC e assim por diante, né. A nossa história em armazenamento, ela começou em 2011, obviamente não em BES, mas em UPS, né, no breaks. A gente adquiriu uma empresa em 2011 e a gente veio crescendo ao longo dos anos, mas o ponto-chave mesmo, começamos com alguns projetos em 15, 16, 17, mas em 19 nós fizemos uma parceria tecnológica com uma empresa americana, né, compramos uma empresa americana, e a partir daí a coisa ela vem se acentuando nesses últimos 4, 5 anos, né? Obviamente aqui já foi falado até pelo Marcos, as funções do BES elas vão desde o serviço do consumidor, serviço de concessionária e serviços no grid, né? Aqui eu não vou entrar em detalhe, não daria tempo, mas aqui estão as funções aqui que o BES pode trabalhar, né, e ajudar em várias aplicabilidades. Então, o sistema de armazenamento vai desde geração, TID e consumidores, também como já foi muito bem explicado pelos nossos colegas aqui, né? E a gente gosta de ouvir usar essa analogia. O BES é como se fosse um canivete suíço, ele tem várias aplicabilidades, né? Ele serve para muitas coisas, né? Então, redução de demanda, reforço de infraestrutura, integração de renováveis, armazenamento propriamente de energia, né? Os sistemas off-grid, isolados e a parte de regulação de tensão de redes também, né? Aqui também não vou entrar em detalhes, mas ele tem aplicações em comercial industrial, e a parte de utilidades, né? O que é um BES, né? Ele tem um conversor bidirecional, um sistema de automação, um banco de baterias, mais um BMS e sistemas auxiliares. Esse é o grosso do BES, né? Ele pode ter montagem em containers, em eletropostos, né? Aqui também uma configuração ampla. E aqui eu quero salientar que a WEG fabrica tudo isso aqui, inclusive as baterias. Esse ano a gente anunciou, nós já estamos fabricando baterias, com exceção da parte do... me fugiu aqui, a célula, que ainda é importada, mas estamos trabalhando no desenvolvimento aqui, devemos ter novidades aqui recentemente, nos próximos meses aí, começo do ano, talvez. O restante é tudo nacional aqui, fabricado aqui no Brasil, tá? Aqui também o BES em gabinetes. Aqui, então, tirando a célula, como falei, todos os demais a gente fabrica já aqui, tecnologia nacional, P&D nacional, tá? Aqui, obviamente, conexões à rede, não vou entrar em detalhes aqui, mas o BES aplicado em várias tecnologias, solar, eólica, assim por diante. O sistema de automação, MMS também, que é o que faz o grande controle de todos os sistemas, né? Aqui, exemplo de aplicações, também já falei, descolamento de ponta, suavização de potência, controle de despacho, assim por diante. Eu gosto muito desse gráfico aqui, porque aqui dá para vocês terem uma boa noção do que o BES pode ser importante, né? Você tem uma parte aí, à esquerda do gráfico,
o BES atuando como um estabilizador de tensão, principalmente nos renováveis, onde a gente tem uma grande estabilidade, né? E aí, aquele centro aí é quando ele passa a ser um gerador, né? No caso aí, nós temos aí 7, 8 horas, 16, 20 menos, 4 horas, aliás. Então, ele trabalhando como uma geração. Então, isso é muito importante, isso a gente vê muito utilizado lá no mercado americano, isso aqui já é bastante relevante, né? Com relação às nossas referências, né, já falei solar, nós temos mais de 4 GB, de wind também 1.5 GB, e aqui a gente começa aqui com vários projetos que a gente tem trabalhado ao longo desses últimos anos, né? Em aplicações diversas aqui. Então, como nós fizemos essa parceria, compramos essa empresa americana, nós temos lá várias referências nos Estados Unidos, aí, inclusive, aí vocês podem ver com neve, aí, parques aí, locais com neve, né, que exige especificações muito específicas. Aqui é um fornecimento já integrado com eletroposto, com eletromobilidade e um BES lá em Florianópolis. Aqui em Tubiara, no Goiás, também um projeto mais recente. Florianópolis também da Nissan, um projeto junto de segunda vida de baterias da Nissan. Isso aqui também é uma aplicação bastante relevante, né? Segunda vida de baterias de eletromobilidade. Aqui projetos em plantas híbridas, né? Solar e eólica, aqui em Tubarão, Santa Catarina. Aqui um projeto também de substituição de diesel em Jundiaí. Aqui Belo Horizonte, Minas Gerais, um projeto aqui, confesso que agora não me lembro, CEMIG. Projetos em Fernando de Noronha, off-grid, também aí aplicações que a gente tem trabalhado. Esse aqui bastante interessante também, em Alcântara, na base de lançamento de Alcântara, também temos o fornecimento de um BES de 1 mega. No Paraná, aqui um off-grid, uma subestação da Copel, e aqui Ilha das Cobras, Paraná. Aqui Ipiranga, também Paraná, dentro de uma subestação. Curitiba, aqui são os nossos módulos, né? Também aí mostrando um pouquinho aí. Isso aqui é um container móvel, né? Você coloca dentro de um truque, né? E você pode movimentar isso, né? O que a gente chama de um mobile BES, né? Aqui nos Estados Unidos, alguns projetos bastante específicos também. Estados Unidos novamente, Vermont, Estados Unidos. E aqui, para finalizar e ficar dentro do meu tempo, quais são o que a gente está imaginando em tendências para armazenamento, né? As baterias de lítio devem dominar o mercado no curto e médio prazo, porém, outras formas de armazenamento devem ganhar espaço também, né? Fluxo, hidrogênio, como comentei no início, né? Não vai existir uma tecnologia campeã, ela vai vir com a opção de escala, de projeto, de aplicação. Como falamos também, BES deve ser pensado como um canivete suíço com várias aplicações, né? Ela, obviamente, forte integração com renováveis, e componente-chave para a descarbonização, obviamente, BES super importante quando só se fala em ESG, aqui ele tem a suma importância, né? E redução de custos, normatização e tratamento tributário, eles devem impulsionar o crescimento. É o que nós estamos fazendo lá dentro do grupo do Marcos, vários estudos tributários, vários estudos de colocação do grid, e isso deve acontecer. Eu gosto sempre de citar. Muito se fala, mas não é competitivo. Não é num primeiro momento. A eólica, quando começou há 10 anos atrás, nós não éramos competitivos, mas o BNDES criou um credenciamento específico, criou uma cadeia,
hoje você tem uma cadeia no Brasil, você conseguiu abaixar o quilowatt-hora, e o BES vai no mesmo caminho, assim como várias outras tecnologias. Então, no momento que o mundo todo está se virando para cadeias locais, e aqui vocês viram, quem estava aqui no painel anterior viu a posição da Absolar Europeia, e foi falado sobre a importância de você ter cadeias locais, né? Então, aqui eu quero deixar esse recado final, a importância de a gente trabalhar numa cadeia brasileira, uma cadeia local. É fundamental a gente deixar de ter dependência de mercados externos, e a pandemia nos mostrou vários exemplos, quanto é importante a gente ter uma presença local aqui, com competitividade. Isso é importante, e a gente precisa fazer a nossa parte aqui para buscar essa competitividade. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Obrigada a todos pelas palestras. Antes de abrir para as perguntas, a gente realmente começar o debate, Marcos, eu quero deixar só uma sugestão bem importante para o pessoal que está aqui nos assistindo, e também para você que está em casa. Não percam o encerramento do nosso evento, que vai acontecer já já, porque a Babi Rubim, ela vem diretamente de Brasília apresentar o balanço da audiência pública da ANEEL, que acabou de acabar, faz muito pouco tempo. Então, ela vem com as informações mais vivas do que a própria imprensa. Eu tenho pesquisado aqui nesses últimos minutos, e eu tenho certeza que o vídeo que Babi vai nos apresentar vai nos deixar com muito mais esclarecimento sobre o que acabou de acontecer. E agora eu passo a palavra ao Marcos, e um bom debate a todos. Perfeito, muito obrigado. Também muito obrigado a vocês todos, André, Marcelo, Alino, Wagner, pelas contribuições. E a gente gostaria de abrir agora para debate, para ver quais seriam as perguntas, dúvidas, comentários. Por favor, quem quiser fazer um comentário, levanta a mão. Eu entendo que vai ter alguém com microfones na sala para fazer. Vejo aqui duas mãos levantadas. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro. Aqui em cima. Eu queria entender, assim, que já que estamos falando de armazenamento, que vai ser tendência, como estão a parte de pesquisa para... Já que o armazenamento é uma tendência e considerada nessa questão de ESG e tal, como que está sendo as pesquisas para reciclagem e descarte dessas baterias no fim da vida útil delas? Perfeito, muito obrigado pela sua pergunta, Pedro. Eu vou comentar um pouquinho e por favor, vocês três lá, fabricantes, importadores, também comentem. É uma pergunta super pertinente, porque, no final das contas, a bateria principal... Bom, primeiro, vamos lá, vou me estruturar um pouco melhor. A questão da reciclagem tem que ser vista, obviamente, por tecnologias diferentes, né? Cada tecnologia de armazenamento tem suas próprias cadeias de reciclagem. Quando você fala de baterias de chumbo ácido, evidentemente essa cadeia hoje já existe, é algo que foi colocado em prática há muitos anos. Então, onde que vale hoje a gente olhar essa cadeia de reciclagem, efetivamente é a bateria de íons de lítio, que, como os colegas mostraram, é a tecnologia âncora, não somente para a mobilidade elétrica, mas também, obviamente, para as soluções estacionárias. Quando a gente olha a vida útil de uma célula de íons de lítio, a primeira pergunta a que se fazer é o seguinte: como que se comporta essa célula, tá? Na sua primeira vida. Então, a gente vê que, tipicamente, células de íons de lítio têm uma expectativa de vida útil
de 5.000 a 10.000 ciclos. O que acontece depois desses 5 a 10.000? Diferente de uma célula de chumbo, que literalmente perde totalmente sua capacidade de acumulação, a de íon de lítio, na verdade, ela tem uma curva de degradação que não é tão diferente da curva de degradação de painel fotovoltaico, que muito provavelmente todos vocês conhecem. Então, depois desses 5 a 10.000 ciclos, ainda tem uma célula que, obviamente, já perdeu 20, 30% da sua capacidade, mas ela tem uma vida útil, né? Então, a primeira questão de reciclagem, na verdade, nem é uma questão de reciclagem, é uma questão de dar um segundo destino a uma célula que já teve uma primeira vida. Exemplo clássico, e um dos projetos que o Wagner mostrou lá de Florianópolis, eu vou reaproveitar células que tiveram sua primeira vida em veículos elétricos, que depois de 200.000 quilômetros rodados, tem nada mais do que uns 70% da sua capacidade, ou seja, já acontece uma redução de autonomia desse veículo. Eu vou destinar essas baterias para uma aplicação estacionária, onde a questão da densidade energética não é tão elevada. Então, antes de reciclar essa célula, vamos dar uma segunda vida para ela, tá? Uma vez que quando eu chegar efetivamente ao fim dessa segunda vida útil, porque em algum momento, de fato, a resistência interna, a impedância vai ser tão elevada que uma ciclagem não faz mais tanto sentido do ponto de vista elétrico, eletroquímico, eu, de fato, só a partir desse momento, que vai ser daqui uns 10, 15 anos para frente ou mais, eu preciso efetivamente falar da reciclagem. Sobre a reciclagem, colegas, vocês gostariam de complementar um pouquinho? O Marcos colocou bem, a gente hoje, as baterias de lítio, a gente estima de 15 para mais anos, de 15 a 20 anos, né? Então, esses projetos de segunda vida, eles vão ser importantes, né? E eles estão todos ligados junto com a eletromobilidade, né? Então, as baterias, como eu falei, as baterias dos veículos elétricos, que também a eletromobilidade vai crescer, vem crescendo ao redor do mundo, e o Brasil também, já temos mais de 120.000 veículos elétricos já no Brasil. No último ano, nós crescemos aí de 50.000 veículos para 120.000 veículos. Então, já começa, ainda é um número pequeno, perto da frota, mas vai ter muito, e aí os projetos vêm para a segunda vida. E aí a gente vai já trabalhando junto com a eletromobilidade e o BES nas reciclagens. Há uma série de movimentos no sentido de reaproveitar parte dessas células, né, parte desses produtos, dessas baterias de segunda vida, no sentido de a gente ter uma recuperação desses produtos. Ainda é um problema, realmente. Há vários assuntos a serem ainda trabalhados, inclusive o aspecto que muitos vocês devem ver, os carros elétricos pegam fogo, as baterias, né? Tem muita discussão sobre isso, mas muito já está se fazendo, já há um movimento bastante forte no sentido de ter uma reciclabilidade bastante importante, e a gente vai ter alguns sucessos aí com o passar do tempo aí, e rapidamente. Só para complementar também, bom, bem como o Wagner e o Marcos disseram, são baterias que têm uma durabilidade de 10.000 ciclos, né? Então, dependendo do seu tipo de aplicação, estamos falando de 15 a 20 anos para o primeiro ciclo de vida útil, mas também eu destaco uma oportunidade de negócio, né, que já é vislumbrada em outros países, principalmente o mercado americano, que é um mercado já mais maturado nesse sistema de armazenamento, principalmente o mercado agora, os veículos elétricos, né, que são uma tendência, que é a reciclagem, né, desses equipamentos. Numa célula de íons de lítio, nós estamos falando de cerca de mais de 80% cobalto. Cobalto ele é um metal nobre, onde a maior parte das minas de cobalto estão na Rússia e em alguns países africanos. Bom, algumas empresas dos Estados Unidos já veem que vai ter um crescimento exponencial de veículos elétricos, que vai ter seu primeiro ciclo de vida útil para a eletromobilidade. Também se verifica também
a segunda aplicação, né, a segunda vida útil para sistemas estacionários, mas também estamos falando de componentes de alto valor agregado, que ainda tem uma grande serventia para a humanidade e para a sociedade. Então, algumas empresas já vislumbram esse negócio de reciclagem, assim como no Brasil o ciclo de vida útil das baterias de chumbo ácido já tem o chumbo, ele é um metal que é valorizado hoje no mercado, né? Então, com certeza, no fim do ciclo de vida útil vai ter uma reciclagem desses componentes que vai trazer valor agregado também para a cadeia final ali dessas baterias de lítio. Perfeito. Alino, Wagner, muito obrigado pelos comentários. Gostaria de dar voz à segunda pergunta, por favor. Oi, boa tarde. Roberto, da Solar Prime. Obrigado pelo painel, a oportunidade de ouvir vocês. A pergunta é exatamente sobre reciclagem. Eu ia perguntar se a bateria com fosfato de ferro tem cobalto. Ele acabou de receber. Essa é a pergunta, na verdade. Se a bateria... Porque nós tínhamos via lítio, agora a gente está vendo a bateria de lítio com fosfato de ferro, né? Como o cobalto tem a notação do protocolo de Kyoto, COP, etc., então a pergunta era exatamente qual a evolução da bateria de lítio na retirada do cobalto para que seja 100% reciclável depois de todas as vidas. Não, perfeito. Efetivamente, quando a gente fala de baterias de lítio, a gente está falando de uma família, de uma grande família de baterias secundárias com composições eletroquímicas bastante diferentes, né? Aquilo que a gente encontra hoje, principalmente em veículos elétricos, mas também em algumas instalações estacionárias, uma bateria chamada NMC, que é lítio, níquel, manganês, cobalto. Tá? Por que essa bateria é tão popular? Primeiro, porque ela tem uma maior densidade energética que as demais químicas. Isso, obviamente, para o carro elétrico é muito interessante. Então, na grande maioria dos carros elétricos, tu vai encontrar efetivamente uma bateria NMC ou NCA, que novamente também contém tanto o níquel como o cobalto e óxido de alumínio. Nesses casos, efetivamente, tu tens a necessidade de fazer uma reciclagem específica desses elementos e, como a Alino muito bem pontuou, o cobalto, além de ser um material problemático, tem um valor secundário de mercado bastante elevado. A bateria LFP tem uma química totalmente diferente, né? Aí, como o nome já indica, é lítio ferro fosfato. Então, tu tens um cátodo que, em vez de ter NMC, tu tens LFP. Tá? Essa bateria ela é livre de cobalto. Ela tem uma densidade energética menor, então ela não se destina tanto para carros, mas para aplicações estacionárias, como o BES, que o Alino mostrou de registro, que são só LFP. Ela tem duas vantagens: ela é mais barata e, segundo, ela tem uma tolerância térmica um pouco melhor que as baterias NMC, e por isso hoje o mundo de armazenamento estacionário está girando cada vez mais para as baterias LFP. O que tem a gente pela frente? A gente acha que vai ver duas vertentes de baterias de lítio. A gente vai ver baterias de alta performance para a mobilidade elétrica. Lá o desafio é de aumentar a densidade energética. Como que tu faz isso? Tu pode fazer isso mudando o anodo, substituindo o anodo de grafite por um anodo de silício. Com isso, tu consegue aumentar dramaticamente a densidade energética de um dos dois polos, um dos dois eletrodos da bateria. E a segunda vertente efetivamente substitui aquele eletrólito líquido hoje por um eletrólito sólido, que é muito mais difícil do que a gente se imaginava, mas isso são as duas vertentes. E a outra vertente, que é a vertente do barateamento da bateria de lítio, provavelmente vai seguir a vertente do LFP. Acho que isso é aquilo que a gente vê hoje, efetivamente, como principais tendências. Gente, eu tenho aqui duas perguntas que vieram do online, mas antes de pular para o online, eu gostaria de ver... e são boas perguntas. 3 já, que legal. Mas antes de abrir essas perguntas do online, tem mais algum comentário? Alguém que gostaria de se manifestar aqui Boa tarde. No presencial? Por favor. Aqui em cima. Edilailson Pimentel, empresa Engie Amazon Energias Renováveis. Parabéns pelas palestras, muito boas e interessantes. Nós sabemos do potencial de armazenamento de energia, principalmente voltado para a região amazônica.
Esse realmente é o potencial que nós temos. A gente da região amazônica, a gente não pode, de repente, olhar para sistemas de geração centralizada como a gente tem no Nordeste, porque essa é a nossa natureza, sistema de armazenamento. E aí eu queria saber para os especialistas aí, qual o principal desafio que nós temos? Nós temos sistemas off-grids, nós temos sistemas on-grids já disseminados, né? Nós temos várias empresas e vários profissionais atuando na região amazônica, mas qual a principal dificuldade para termos mais projetos de armazenamento com sistemas de micro-redes na região amazônica como um todo? Quem gostaria de tomar essa pergunta, gente? Marcelo, isso é algo para você. Obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho vivido muito a Amazônia, hashtag na Amazônia é diferente. Vai de problemas básicos, tá? Primeiro é logística. A logística da Amazônia é um desafio importantíssimo. Desenhar o projeto pensando em logística é uma coisa, projeto que você deve conhecer um pouquinho da Vila Restauração lá do Acre, da sua região, né? O pensar a logística, a balsa, para colocar um container, conjunto de baterias, é um dos desafios. O segundo é o que nós apanhamos, tá? Trazer produto da China, a gente sabe desenvolver fornecedor na China, todo mundo aqui sabe. Para uma BMS, no meio da Amazônia, feita na China, cara, vai apanhar. Foi para a área de engenharia, de verniz, de proteção, tá certo? Condições completamente diferentes. Outro, eu costumo falar na questão do digital, né? Como que eu consigo acessar remotamente um sistema no meio do Acre para dar um tipo de primeiro atendimento? Que vai a questão da conexão, para você conseguir fazer algum nível, tá certo, de operação e, efetivamente, atuação remota. Então, acho que tem aí um conjunto desde a logística até você ter exatamente instrumentos que você consiga fazer algum tipo de atuação remota. E o outro é o desafio, né, que fala assim, a gente não consegue fazer isso sem a característica de quem conhece a região. Os primeiros sistemas nossos, você coloca a bateria no chão, ela é inundada, pegou fogo. Tá? Então, de entender a questão dessa região, ao nível que você tem que ter, tá certo, do ponto de vista de elevação, por uma questão de cheia, a questão de insolação. Então, muito dessa questão de ter um parceiro local que entenda a característica logística, a forma, tá certo, de desenhar esse projeto, completamente diferente de qualquer outra região aqui do... Eu brinco o seguinte, na Bahia, em Minas, você pode colocar o painel até na vertical que dá certo. Né? Lá tem um desafio extremamente grande do ponto de vista de acertar na questão de projeto. Então, vai da logística, da especificação de engenharia, né, da questão da eletrônica e a questão, efetivamente, de você ter algum tipo de inteligência e monitoramento remoto. E o quarto, que eu vi aqui importante, não sei se você viu aquele material daquela presidente daquela entidade na Alemanha, capacitação de mão de obra. Capacitação de mão de obra. Ou seja, bateria de lítio é um componente eletrônico, não é mais positivo e negativo. Fazer o setup dele com o inversor, tá certo? Se eu conseguir colocar micro-rede, a otimização de eu tirar o melhor benefício do gerador, vai passar, tá certo, por uma capacitação de engenharia, tá certo? Uma proximidade muito grande de nós fabricantes com esse conjunto de EPCistas mais especializado. Então, acho que eu consigo definir aí esses pontos, ok? Excelente. Marcelo, muito obrigado. E eu queria seguir mais um pouco nesse hashtag que você abriu, tá? Porque temos aqui no virtual a pergunta feita pelo Juan. Ele escreveu para Marcelo. Vou ler a pergunta. A universalização de energia elétrica através de programas como Mais Luz para a Amazônia apresenta desafios operacionais grandes para os integradores. Verdade. Como tem sido a experiência de vocês em Rondônia? Como vocês monitoram a solução em localidades tão distantes para a garantia de serviço, já que não tem redes de dados lá? Boa. Bom, espero que isso né? Foi bem específica, né? Alguém deve ser conhecido. Depois você me fala o nome. Colocou a mão na ferida, concorda? Nós tivemos que fazer um trabalho. O nosso time de engenharia está aqui, tá certo, na representação do corpo. A gente tem lá. Rondônia foi fácil, tá? Rondônia, tiramos de letra. Né? Quem conhece a Calha do Purus? Sabe que a Calha do Purus é o rio mais sinuoso da Amazônia. 3.800 quilômetros. Nós estamos fazendo um projeto agora, são 4.300 unidades consumidoras na Calha do Purus. Nós desenvolvemos um projeto com a Hughes, de concentrador, pontos de concentração, de satélite, em
Wi-Fi e LoRa para pegar algum tipo de instrumentação, tá certo, do inversor da bateria. Eu preciso ter, e esse é o conceito digital, de ter algum tipo de instrumento, e alguns a gente tem log, que eu consigo medir temperatura, efetividade, tá certo, da questão de carga e descarga dessa bateria. Então, tem sido experimentos aí que muito rico e muito assim de provar, né? De provar que é possível e a gente não faz. São competências que eu digo que são transversais. A gente também tem atuação muito forte no segmento telecom. Temos discutido agora, nós estamos com um projeto maravilhoso na questão que a gente fala que é a energia habilitadora. A partir daí vem o desafio, o segundo desafio de conectividade. Torres estaiadas de 125 metros no meio da Amazônia, tá certo? Com estrutura de alimentação de energia remota. Então, a gente vai chegar... A partir do momento que você chega a energia, vai chegar, tá certo, esse componente digital extremamente relevante. Mas a Rondônia foi fácil. O meu problema agora é Calha do Purus. Valeu, muito obrigado, Marcelo. Seguindo aqui com as perguntas online, e eu volto para vocês depois desse bloco, o Guilherme Silva, da PhD Engenharia, faz o seguinte, FHD Engenharia, faz uma pergunta interessante, e talvez, André, você também vai querer comentar um pouco sobre isso. Ele escreveu, em relação ao PNE 2050, as suas recomendações, como vocês analisam o nosso atual sistema elétrico de transmissão e principalmente de distribuição em relação à robustez para integrar as gerações renováveis em relação ao despacho? Quais seriam as principais ações para preparar nosso sistema para este atendimento? Tá bom, beleza. Eu vou comentar um pouquinho, de repente, Aliano, já que foi tocada a questão de transmissão, distribuição, você queira também falar um pouco. A gente tem no nosso setor elétrico alguns desafios e algumas ineficiências que não são tão óbvias, tá? E um deles se esconde atrás do termo chamado constrained off. E a constrained off é basicamente uma palavra rebuscada para uma situação onde existe um congestionamento de rede elétrica, o ONS se liga para uma usina e pede o desligamento desta usina. E, tipicamente, as vítimas desses desligamentos planejados são as usinas solares fotovoltaicas e as usinas eólicas. As eólicas recebem uma recompensação financeira, as fotovoltaicas não. Ainda não. Ainda não, perfeito. A gente teve a oportunidade de analisar dados de vários geradores e, efetivamente, é um problema seríssimo, tá? A gente teve momentos em 2021, principalmente, onde você literalmente teve um dia sim, um dia não, constrained off, então isso gera prejuízos muito significativos. Só estou comentando isso para dizer que essa pergunta que foi feita pelo Guilherme, ela é muito procedente, muito relevante. Como que a gente lida isso? No meu ver, o primeiro ponto que a gente precisa olhar é a maneira como está sendo feito o planejamento da expansão da rede básica, da rede de transmissão e também o planejamento da malha de distribuição das distribuidoras. Esse planejamento ele acontece com base em uma expectativa de expansão da geração, também com uma expansão de carga. E nem sempre essas expectativas, elas casam muito bem com a realidade. A gente sabe que, principalmente no submercado Nordeste, a gente tem um descasamento entre aquilo que está acontecendo já e que consta nos manuais de planejamento, principalmente da EPA. Então, a primeira questão é conciliar planejamento com aquilo que já está se desenhando como futuro próximo de expansão dessas fontes não despacháveis ou variáveis. Segundo ponto, o Alino comentou um pouco sobre a Via Crucis, né? E tu também, André, sobre a Via Crucis que a CETEP teve na aprovação desse projeto. Por quê? Porque hoje as metodologias de planejamento, principalmente da rede básica, elas nem contemplam o armazenamento como uma opção tecnológica. Então, aquilo que está sendo contemplado hoje é reforço de rede, né, com todas as tecnologias que estão dentro, né, da caixinha de ferramentas de um reforço de rede. Né? Então, a segunda grande adequação que precisa ser feita é ampliar o escopo metodológico. Mas tem um terceiro item, e eu acho que esse terceiro item é o mais importante, que é precificação. O nosso PLD hoje é um preço spot altamente artificial. A gente tem travas
superiores, a gente tem travas mínimas, a gente não pode ir acima de 600 e tantos reais por megawatt-hora, a gente não tem preços negativos, a gente tem prazo de integralização de 60 e 60 minutos. Então, se a gente não tiver isso tudo muito diferente, por exemplo, do Chile, onde tu tens preços, salvo engano, de 15 em 15 minutos, onde tu tens a possibilidade de ter preços negativos, onde tu tens simplesmente uma representação muito mais fidedigna, né, daquilo que está efetivamente, como está sendo o equilíbrio de oferta e demanda. E outra coisa que o Chile tem, que a gente não tem, que são preços nodais. Então, você tem em cada nódulo da rede básica uma precificação diferenciada que representa basicamente equilíbrio de oferta e demanda. Eu estou chegando à convicção de que o papel mais importante que a gente tem para arrumar e para facilitar a inclusão de novas tecnologias, não somente de armazenamento, é revisar as metodologias de precificação que a gente tem no setor elétrico, porque uma vez que você tem transparência de preço, principalmente de curto prazo, automaticamente você vai investir em tecnologias que são capazes de lidar com essas oscilações de curto prazo. Marcos, considerando o nosso tempo, porque a gente ainda tem o final do evento, a produção me diz que teremos mais uma pergunta. Puxa, agora você me colocou numa situação Você tem difícil. quantas aí? Eu tenho mais duas. Vamos fazer as duas? Não tem do auditório mais. Então, acho que sim, acho que todos nós são perguntas estamos... boas, gente. São perguntas boas. O Yuri, da European Energy, faz outra pergunta bacana. Seguindo a pauta de ESG, não teria menor impacto ambiental o desenvolvimento de bombeamento com hidroelétricas, pumped hydro, no lugar do uso de baterias, especificamente no Brasil? Wagner, o que tu acha? Confesso que eu não sei responder, mas a gente sempre vai na linha de que todas as tecnologias são importantes, né? A gente não defende aqui A, B ou C, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de tudo para ter um complemento, né? Gosto de citar também dentro por exemplo, da eletromobilidade, elétrico puro, híbrido, hidrogênio, o etanol, né? E muito se discutia, não, mas esse é melhor, esse aqui. Não, há espaço para todo mundo. Há fatias para todas, e todas são importantes para o todo. E eu acho que, no caso aí do setor elétrico, dessas tecnologias, armazenamento, há espaço para todos. A gente precisa contribuir com porções. Essas tecnologias também elas são importantes e dependem do mercado, né? Então, muitas vezes, aqui a gente tem uma matriz limpa, então é uma solução. Se você pega uma Europa, a matriz é muito diferente, as soluções são diferentes, mas elas todas são complementares. Eu acho que a gente tem que trabalhar com todas. Só te complementando, o Brasil no passado fez uma decisão de não aproveitar e não desenvolver o seu potencial de hidroelétricas reversíveis. Tá? A gente sabe que existe, principalmente, né, na divisa de Minas com Rio de Janeiro, pelo menos um potencial de 2 gigawatts que poderiam ser desenvolvidos. Tá? E, Wagner, como tu muito bem falaste, a questão é complementariedade. Quanto tempo demora quando tu parte do zero, desenvolver, implantar uma usina hidrelétrica, independente se ela for reversível ou não? 5 anos, 10 anos? Possivelmente isso, licenciamento ambiental, estudos hidrológicos, etc. Então, não é que que isso não seja relevante, mas se a gente olhar os desafios que o setor elétrico brasileiro está enfrentando e que estará enfrentando no futuro próximo, a gente precisa de tecnologias rápidas, né? E como exemplo do Alino, do registro, mostrou lá, em 11 meses foi implantada uma solução de 60 megawatt-hora. A gente, com uma reforço tradicional, isso demoraria 3, 4 anos, provavelmente. E só para fechar essa pergunta aqui, a hidrelétrica pode
teoricamente, resolver os problemas que a gente enfrenta em Minas, no Rio de Janeiro, mas no Nordeste. Hoje, as maiores dificuldades, por exemplo, de restrição de geração fotovoltaica acontecem no Nordeste. Cadeias hidrelétricas reversíveis no Nordeste? Não tem, obviamente. Então, a gente precisa essa multiplicidade de tecnologias. Última pergunta, prometo. Claro. Renato Machado, da Sunenergia. Considerando o sistema de armazenamento e tendo como pano de fundo os leilões de reserva de capacidade utilizando térmicas, tá? Olhando essa questão, ele faz a seguinte pergunta: o sistema de armazenamento poderia ser utilizado como geração de base, ou seja, por exemplo, para a retomada de fornecimento de energia em relação à rampa de carga, que também a gente chama de curva de Pato. Eu tenho algo a falar, mas quem gostaria de comentar a respeito? Por favor, Alino. Bom, com retomada a geração de base, né, eu entendo isso como se fosse um black start. Hoje, o sistema de armazenamento ele tem uma capacidade singular com outras fontes de geração, né, sejam elas termoelétricas, hidrelétricas, solares e eólicas. Ele tem a capacidade de fornecer de zero a sua capacidade máxima em um ciclo de 60 Hz, ou seja, estamos falando de uma entrada da potência máxima em cerca de 16 milissegundos. Então, numa termoelétrica, que você tem uma rampa, né, de acionamento, que pode levar, em alguns casos, grandes termoelétricas, pode levar de cerca de dias, semanas, para você partir a potência total, as baterias aqui ela tem uma grande funcionalidade, porque ela consegue entregar toda a potência em cerca de quase que instantaneamente, suprindo essa necessidade aí também evita que o ONS, o operador, mantenha uma grande termoelétrica em meia carga para suprir essa necessidade de potência instantânea em momentos de black start. Perfeito. E agora, só complementando ainda a parte da curva do Pato, vou talvez só rapidamente explicar o que é isso. A gente está vendo em regiões com uma elevada participação de fontes renováveis, principalmente da GD, tá? Da GD solar, um fenômeno que você tem uma redução da carga elétrica da rede, principalmente no início da tarde, tá? E uma rampa muito íngreme no início da noite, quando o solar GD para de gerar. Tem dados já, gente, isso já existe no Brasil. Eu vi outro dia no seminário, o ONS mostrou dados do Mato Grosso do Sul, que não é um estado líder na GD, mas o Mato Grosso do Sul acorda de manhã com uma carga de 300 megas, que vai para uns 500 e tem um pico de carga na casa de perto de 1 giga durante a noite. Em dias ensolarados, a carga no Mato Grosso do Sul, às 14 horas, cai para uns 200 megas, mais ou menos, tá? E dentro de 3 horas vai de 200 para 1 giga, né? Então, essas rampas para o operador são muito caras, né? Porque você precisa efetivamente ligar termoelétricas para suprir isso, e essa termoelétrica ela não fica só 4 horas, ela tem um prazo de ligamento muito maior. Isso cria essas ineficiências. Então, por isso, e na verdade isso está sendo um dos nossos pleitos, né, de enxergar o sistema de armazenamento como uma ferramenta de ciclagem diária para fornecer esses picos de potência diária, igual como está sendo feito na Califórnia. Aquilo que é necessário para que a gente, de fato, possa participar de reserva de capacidade são duas coisas. Primeiro, tem que aparecer na pauta política do novo governo. A gente já sabe que isso vai exigir várias viagens para Brasília e o corpo a corpo, como é sempre necessário. E segundo, a gente precisa definir, e isso é uma discussão técnica com o ONS e com o EPE, qual é exatamente o requisito de flexibilidade que esse pessoal precisa para fazer o gerenciamento da curva de Pato e das outras anomalias que eles enfrentam no seu dia a dia, pelo menor custo global. A gente sabe que a bateria, obviamente, não é a solução, a bala de prata, né? Mas ela é um complemento, é um canivete suíço, digamos, uma ferramenta tática, como o Alino falou, que você despacha de forma instantânea, que você liga e desliga de forma extremamente flexível. E essa é a nossa proposta de valor. Somos rápidos, somos velozes, somos flexíveis.
Gente, muitíssimo obrigado. A gente fica aqui à disposição, mas acho que a gente daqui a pouco vai ser jogado fora desse painel. Não, eu ia comentar, Marcos, que um dos medidores de um bom debate é, com certeza, o número de perguntas que chega, e vocês foram campeões. Então, muito obrigada a todos pela entrega desse conteúdo essencial. Tenho certeza que todos nós nos beneficiamos disso. Uma salva de palmas a todos vocês.